Agora, boa tarde, nós estamos aqui agora como mediação, né? O que é mediação? Então, aí eu vou ficar explicando para vocês e para a mamãe, para o responsável de vocês, o que vocês vão fazer na apostila que vocês estão levando para casa e que devem tentar ler e que devem fazer os exercícios com a ajuda da mamãe, do papai, da titia, tá? Então, vou começar com Cristo Redentor. Lembra de estar falando do Cristo Redentor, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, né? Que também custa dinheiro a gente ir lá, porque a gente tem que pagar a entrada, a visitação ao Cristo Redentor. É só uma estátua enorme que você vai ficar ao pé da estátua, olhando lá para cima a estátua e vai ter uma visão do Rio de Janeiro, tá? Bonita de lá. Então, o Tom Jobim, que é um artista muito bom da nossa música brasileira, tá? Que tem muitas coisas boas, tá? Vocês precisam conhecer. Ele compôs uma música sobre o Corcovado, tá? A tia não sabe cantar, mas pode lembrar para vocês como é que é mais ou menos a canção, né? É um cantinho, um violão, este amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. O que é felicidade, meu amor. Não é uma voz melodiosa e fascinante, né? A gente vai começar a ver uma canção, um ritmo bonito, uma letra linda, falando do nosso Rio de Janeiro, né? E do amor que a gente tem que ter, que a gente não vive, tem que ter sonhos, tá? Tem que ter um monte de coisa, tem um monte de coisas boas na letra dessa música e que a gente vai interpretar, tá? Ele tá aqui falando sobre o corpo, marque com um X o elemento que o autor da música vê da sua janela. O que ele vê da sua janela? Então, quando ele abre a janela, ele tem o privilégio de morar na Zona Sul. Quando ele abre a janela, ele vê o Corcovado, tá? E o instrumento que ele toca é o violão. E o que é preciso para sonhar? Ter calma, tá? Principalmente esse tempo de pandemia. Olha, a gente tem que ter muita, mas muita calma. E tá mandando você identificar a carinha que fala nessa parte da música, ó. O boneco tá chorando, tá com raiva ou tá triste. Circule o boneco que está com a expressão que fala desta parte da música. E eu que era triste. Então, qual boneco que tá com a carinha triste? Você vai ter que marcar. Aqui, ó, da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Então, ele está vendo, o compositor dessa música está vendo da sua janela o Corcovado, né? Então ele te pergunta, o que você vê da sua janela? Quais as coisas que você vê da sua janela, tá? Se você não vê, você pode usar a sua imaginação, tá? Também. Às vezes a gente mora num apartamento que não tem visão para lugar nenhum, a gente pode imaginar, eu gostaria de ver da minha janela, aí você imagina e escreve bastante, tá? Agora tem uma outra aqui, abrindo caminho, tá? No meio do caminho de Dante tinha uma selva escura, no meio do caminho de Carlos tinha uma pedra, no meio do caminho de Tom tinha um rio. Era pau, era pedra. Era o fim do caminho? No meio do caminho de Dante teve uma estrada. No meio do caminho de Carlos teve um túnel. No meio do caminho do Tom teve uma ponte. Era pau? Era pedra? Era o fim do caminho? No meio do meu caminho tem uma coisa de que não gosto. Cerca, muro, grade. Tem no meio do seu aposto, tem muita pedra também. Pedra ou ovo? Fim do caminho ou caminho novo? Então aqui o autor está brincando com as coisas que a gente encontra na nossa vida e que deveria ser
uma coisa ruim que a gente pode superar, tá? Ele sempre pergunta, era o fim do caminho? Não, não é o fim do caminho, nada é o fim do caminho. Tudo é o início, tudo pode ser contornável, tudo pode ser maravilhoso, tudo pode ter, toda a pedra que você encontrar no caminho, pedra não é pedra no sentido de ser a pedra, não, a pedra é uma coisa ruim que você passa na vida. E você pode contornar essa pedra com as ideias maravilhosas que Deus coloca na sua mente, tá bom? Então, aqui na outra ele manda você, 1, 2, 3, ó. No meio do caminho do Tom tem uma ponte. No meio do caminho do Carlos tem um túnel. E no meio do caminho do Dante tem uma estrada. Então você vai botar 1, 2, 3, segundo os desenhos aqui, ó. No meio do caminho do Tom tinha um rio. Liga os obstáculos que cada pessoa encontrou no seu caminho. Então, no meio do caminho do Tom tinha um rio. O que o Tom poderia fazer para driblar esse rio que tinha no caminho dele? Ele podia contornar o rio, ele podia construir uma embarcação, ele podia aprender a nadar e nadar. Tem várias coisas para contornar, várias maneiras de você contornar um obstáculo. No meio do caminho de Carlos tinha uma pedra. O que ele podia fazer? Retirar a pedra, pular, passar por longe dela. No meio do caminho de Dante tinha uma selva escura. O que ele podia fazer? Esperar amanhecer o dia, que era o mais seguro, né? Para andar na selva. Ou então, se fosse muito necessário andar na selva escura, uma lanterna possante, né? Para alcançar o caminho, para olhar. Então, tudo tem jeito. Aí, no caminho que leva ela disse até a escola, existem 3 palavras com 4 sílabas. Você sabe o que é sílaba? Carinho, 3 sílabas. Novidade. Se você falar devagarzinho, você conta as sílabas. Alegria. Atividade. Amizade. Saudade. Aí o desafio aqui nessa página é escrever em cada pedra uma palavra que você gosta na sua escola. Vamos lembrar de como era as aulas, já faz 5 meses que nós estamos fora da escola, né? Mas vamos ver o que vocês gostavam da escola. Se eram os amigos, se era brincadeira, se eram os professores, se era a quadra, se era a aula de educação física. O que vocês gostavam na escola? Então vamos escrever. Depois tem uma leitura coletiva, ó. Essa leitura coletiva aqui, ó. O sol deu-me a luz e pelos ares fui subindo, lenta e vaporosamente, virei nuvem carregada e cheia. Contente desci do céu, pintei o ar de chuva, fiz bastante barulho, eu era água de março fechando o verão. Escorreguei pelas árvores em uma alegre brincadeira, virei alimento e fiz crescer floresta, como se diz, a água rega, o sol cria. Cansada, procurei a terra e, enfim, acumulei-me. Fiz o que chamam de lago e descansei. Pensei na vida e também sonhei. Os amigos foram chegando, tinha o sapo que não queria lavar o pé, tinha o peixe bom de companhia, todos juntos fizemos uma cantoria. Senti cócega quando pularam em mim, fiz criançada gargalhar e à noite observava o tempo leve no ar. Então, vocês têm que começar a aprender a ler, ou ler devagar, ou pedir à mamãe que acompanhe e leia para você a leitura que está aqui, tá? O assunto principal do texto. Qual é o assunto principal do texto? É o sapo que não queria lavar o pé? São as gargalhadas das crianças? O peixe bom de companhia ou o caminho da água? O que você notou ali? É o caminho que a água faz. A água está mostrando para você qual o caminho que ela faz. É a nuvem, ela vira um rio, ela evapora. Então, é o caminho que a água faz para chegar até nós. É uma coisa muito preciosa a água, por isso a gente deve economizar, porque a água potável vai faltar no nosso planeta, tá? Nós temos 3/4 de água no planeta Terra. Só que a água é salgada, e a água salgada nós não podemos beber. Então, nós temos que economizar a água chamada doce, que não é doce, é a água que nós bebemos, tá? Tem que ser economizada. Não pode deixar a torneira aberta, o chuveiro aberto, lavar calçadas com a mangueira,
A água é muito importante para a nossa sobrevivência, tá? A água fez bastante barulho a água faz barulho quando se transforma em chuva. A água escorregou através das árvores, da folha, do caule, se acumulando no solo, tá? E fazendo a árvore crescer com vitalidade, dando frutos para a gente. Quando ficou muito cansada, a água procurou o quê? Procurou o solo para descansar. Circule os amigos que chegaram para ficar no lago. Os amigos que chegaram para ficar no lago, quem foram? O sapo e o peixe. O que fez o lago sentir cócega é quando eles pulam em cima no lago, né? Os peixes e os sapos pularem sobre o lago, aí o lago, como o lago da história, ele é animado, um lago que tem vida, ele sente cócegas, tá? Aí releia o verso a seguir: o sol deu-me a luz e pelos ares fui subindo. Então eles querem que vocês liguem a cada um dessas figuras. Então a evaporação da água, depois ela vira a nuvem carregada, carregada quer dizer com muitas gotículas d'água, ela fica pesada e as gotas d'água caem em forma de chuva. E o sol deu-me a luz. O sol deu-me a luz é aqui, ó, tá? Porque a luz do sol é que clareia o nosso dia. A outra página, fiz o que chamam de lago e descansei. Pensei na vida e também sonhei. Ele está querendo que você marque as palavras que rimam. A tia já falou, as palavras que rimam são aquelas que terminam com o mesmo som, com a mesma sonoridade. O som, a sonoridade é a mesma. Mesmo que ela seja escrita de maneira diferente, seja escrita com as mesmas letrinhas, ela tem o som, quando a gente escuta, são sons parecidos. Ó. Descansei, pensei, sonhei, tudo termina em ei. Então, elas rimam. Aí, eles pedem para você: contente desse do céu, pintei o ar de chuva, fiz bastante barulho, eu era água de março fechando o verão. Então ele pede para você conversar com seus familiares, porque a chuva disse que era a água de março fechando o verão. O que é que acontece no verão? O verão faz muito calor, não é? Então o sol bate muito forte sobre as águas dos rios, dos mares, dos lagos, e elas evaporam. Aí formam as nuvens. E as nuvens vão carregando, cada hora ficando mais pesada. E, de repente, quando chega o final de março, geralmente, começa uma chuva torrencial, uma chuva forte. Aí o que acontece? A água cai muito forte no solo. Às vezes tem enchente, que é ruim pra gente, né? Ou às vezes chove normalmente. Chuva benéfica para que as plantas cresçam, que a gente tenha água potável para beber, que encha nossos rios e nascentes, para que a gente continue a beber água, que é um dom que a gente deve preservar, né? Que a natureza e Deus nos dá, que é o dom da gente sobreviver bebendo água. Nosso corpo precisa de água. Sem água, a gente morre, tá bom? Agora, a outra parte, que é a final, é contando e calculando. Eles querem o quê? Eles têm uma reta numérica e você precisa inventar uma adição aqui, ó. O primeiro exemplo é 12 mais 3. 12 mais 3, ó, 12 é aqui, ó. Mais 3, 13, 14, 15. Então, você vai parar no 15. Então, ele pede para você inventar adições, tá? Utilizar a reta numérica para realizar adições. Qual é o número que dá 18? Aí você vai falar 12 mais quanto? 12 mais 2, 4, 5. 12 mais 5, não, mais 6. É 18. Tá? Então, vocês vão inventar continhas aí. Agora, realize as adições utilizando a reta numérica. 39 mais 5. Então, 39 mais 5, você vai contar o 39, 5 números, vai bater no 44. Você vai anotar aqui, ó. 27 mais 4, a reta numérica está te ensinando também a fazer. Então, mãos à obra, vamos fazer. Quem está atrasado vai fazendo aos poucos, tá? E qualquer dúvida, pede o papai, pede a mamãe, um vizinho para ajudar. E vamos para a próxima aula. Um beijo.